CL.cast. Estamos de volta no nosso podcast que é essencial na sua vida. Esse é o nosso segundo episódio e a gente tem uma convidada hoje super especial. Óbvio que vocês sabem que um dos temas que a gente mais gosta de falar é saúde global da mulher. E a menopausa, o climatério, a transição menopausal e hoje a menopausa precoce é um dos temas fundamentais na vida da mulher. Então, esse vai ser o nosso tema. A nossa convidada, ela se chama Cláudia Araújo. Depois vocês vão descobrir por que desse sobrenome. E é uma pessoa que é especialista em reposição hormonal, em terapia de reposição hormonal. Ela é gineco-obstetra, especialíssima nessa área. E a gente vai descobrir tudo sobre reposição hormonal, todas as dúvidas de vocês. E a Cláudia, ela é minha gineco. Ela fez a minha reposição. E eu estou muito bem, viu, Cal? Então, a gente vai deixar ela falar um pouquinho, se apresentar a experiência dela antes de a gente começar a fazer as nossas perguntas. Então, e mandem perguntas também. Esse podcast vai ficar, claro, gravado, a gente vai soltar nossas pérolas, mas vocês podem mandar perguntas no nosso link da bio, podem mandar perguntas no nosso Insta, no Insta do próprio podcast. Então, é conversa direta. Vocês sabem que esse podcast é um podcast completamente descontraído para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Então, vamos começar, né, Mari? Sim. Cláudia, fala um pouquinho sobre você. Eu queria primeiro agradecer a vocês, Bárbara e Mariana, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre o assunto que eu gosto muito, que é uma fase que a gente se encontra, né, Bárbara? Né? A gente está com 50 a mais. Mariana está com 30 a mais, então daqui a pouco ela está caminhando. E eu me sinto muito à vontade em falar desse assunto com vocês, que eu acho que é essencial realmente para a vida da mulher. Né? Então, eu estou pronta aqui para o que vocês quiserem mandar. Cal, eu acho assim que... Vou chamar de Cal porque a gente tem uma certa intimidade, né? Eu acho que a médica que cuida da gente é praticamente uma amiga. A gente tem que confiar 100% nessa pessoa que cuida da saúde da gente, né? Eu falo que a gente tem que casar com nossa dermato e com nossa gineco. Então, assim, toda mulher vai chegar nessa fase, né? Isso é inevitável, né? Assim como a gente entra na menarca, né? A gente vai entrar na menopausa. Só que agora se começa a falar muito disso, mas durante muito tempo a gente não falava. Ninguém chegou para mim, a minha mãe não chegou para mim para falar como ela passou por essa fase, né? Nenhuma outra pessoa chegou para falar. Nem mesmo a minha gineco, que me acompanhou durante o período fértil, né? Chegou para falar disso. Olha, um dia você vai chegar e vai acontecer isso com você. E eu acho que para mim foi muito difícil. E eu queria que você falasse um pouquinho, para começar, o que a gente tem que esperar desse período. Primeiro, vamos falar assim, quando começa o período, fisiologicamente falando, da transição menopausal, do climatério, né, e da menopausa. Vamos dar nome aos bois, né? Quando começa, quando é a expectativa de começar, e o que a gente espera sentir nesse período, nessa fase? Eu vou começar, como eu faço, assim, como se fosse uma idade cronológica da gente, tá? A gente é criança, a parte da infância, né? 8, 9 anos está acabando, a gente entra na parte da puberdade, que a gente passa dos 10 até os 13, 14, quando a gente entra na menstruação, entra na parte fértil, a gente vai até os 35 anos, que é o período ideal. Depois começa a cair a fertilidade e a gente entra no período pré-menopausal, que se chama climatério. Esse período, ele vai de 45 até os 55 anos. Agora está até um pouco mais, mas eu acho que é por causa do nosso estresse oxidativo, do que a gente ingere, né, da alimentação. Então, teoricamente, dos 45 até os 55 anos, a gente tem um período menopausal. A menopausa que acontece antes dos 45, ela se chama de uma menopausa prematura. Agora, a menopausa antes dos 40, 38, ela é uma menopausa precoce. Porque, teoricamente, as mulheres, hoje, assim, no tempo da minha mãe, elas não engravidavam, né? Era uma ou outra que tinha um bebê da menopausa. Porque eu tenho 52. E no meu desenho de criança, uma mulher de 52 é uma senhorinha de coque com a coluna curvada. Então, os tempos mudaram. A gente está aumentando a sobrevida. Esse aumento da sobrevida faz com que uma mulher de 52 anos seja uma mulher produtiva, ativa, onde ela está no mercado de trabalho competindo. E, para isso, a gente precisa ter saúde e vivacidade.
né? O que eu acho que acontece muito dessa transição menopausal, da fase do climatério, que é uma conta retrógrada, tá? Como é que eu vou saber que eu estava no climatério depois de você entrar na menopausa? Como que é a menopausa? Eu tenho que passar 1 ano sem menstruar. Quando eu faço 1 ano de amenorreia, que a falta da menstruação, é decretado a minha menopausa. Os 2 anos que antecedem esse período é o período do climatério. A transição hormonal, que é uma flutuação, porque no período do climatério, o ovário hoje ele respira, amanhã ele dá uma desmaiadinha. Ele respira e amanhã dá uma desmaiadinha. Você pode colher o exame e suas taxas estarem bem. Medicina, a gente tem uma frase que todo mundo aprendeu. A clínica é soberana. Eu amo essa frase, Cal. Eu falo assim, a gente não trata exame. Você não trata exame. Então, eu tenho uma mulher que chega. Cláudia, eu não estou dormindo. Quer dizer, privação do sono. Você tem todo um estresse oxidativo que a gente tem que pensar no organismo como um todo. É a pele que fica ruim, né? É o colágeno que cai, aquela pelinha fofinha do neném vai ficando uma pele grossa, sem elasticidade, sem vida, com falta até de lubrificação, de hidratação, né? A lubrificação que eu falo, porque eu estou sempre na vagina, gente, mas assim, na verdade, de hidratação, né? Até a vascularização da pele diminui. Você tem um acesso, quando você vai perfurar esse tecido, ele está mais resistente, duro para passar, não é? Você pega uma moça jovem, entra, que é uma beleza, né? O neném, então, não tem nem, né? A gente vai falar de tecido. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela está numa fase e que ela começa assim, ela chega no meu consultório e ela fala, Cláudia, estou dormindo muito mal, estou acordando suada. Mas é o quê? O calor que te acorda? Essa semana eu escutei uma paciente falar assim, não, o que me acorda é o frio. Porque eu senti o calor, eu estou encharcada, o ar-condicionado, o ventilador, seja lá, está ligado, ela fica gelada, porque ela está dormindo em pijama, está molhada, a camisola está molhada, e ela acorda com frio da sudorese que ela teve. Esse é um principal fator. Outra coisa é a labilidade de humor. É lógico, a gente vive uma pressão, né? A mulher que trabalha fora e a mulher que trabalha também em casa, tá? A gente acumula funções, porque você é mãe, dona de casa, mãe de pet, mãe de uma forma geral, né? Quando as pessoas, assim, você tem alguém que você cuida, você tem um marido que você cuida, né? Porque a gente cuida um do outro. Você tem uma casa que você cuida, você administra a sua casa, você administra o trabalho fora. Então, assim, você sai para fazer compra de casa. É muita coisa para uma pessoa só. Você ainda tem que estar bonita, cheirosa, malhada, com bumbum duro, sem celulite, o cabelo escovado, maquiada, a unha pronta. A gente tem muita atribuição. Como que uma mulher não vai ser estressada? Eu vivo, na paz. Não vive na paz. Porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, a gente também tem que saber como classificar essa paciente, né? Ela vai chegar contando uma história. Eu falo assim quando eu dou aula, eu falo, olha, gente, vamos prestar atenção, vamos escutar. Porque, de repente, ela está numa transição menopausal, sim, mas, de repente, ela tem outras coisas, fatores associados. E aí a gente não trata o paciente como uma coisa só, não é isso. Vamos abrir um leque e ver o que essa paciente tem. Vamos tirar a carta. Isso aqui você não tem, isso aqui você não tem. Até a gente resumir e ser aquela paciente. Então, ela chega irritada, tem dia que ela acorda triste, se sentindo triste, né? Uma coisa ruim, daqui a pouco ela vira uma onça, brigando com todo mundo do trabalho. É uma TPM? O sintoma é parecido com uma disforia, sim. Mas aí ela começa, tem uma relação, ela tem um incômodo vaginal, ela começa a aumentar a frequência urinária noturna. Então, assim, é um somatório de sintomas que podem ou não estar associados a uma alteração hormonal. Porque a partir do momento que você entra na menopausa, você tem uma alteração dos hormônios, do FSH, do LH, do estradiol, da progesterona. Estou falando por ordem, como eles vão. Alterando. Mas no climatério, eu posso dosar para aquela coisa. No dia que meu ovário, tá de boa. Porque ele tem uma montanha russa. Sim, isso é uma coisa que acontece muito no consultório. As pacientes chegam, a Mari também tem pacientes nessa faixa etária, e a gente pergunta, e como é que tá seu ciclo menstrual? Não, doutora, tá normal, mas eu tenho alguns sintomas, assim, que tá começando a me incomodar. Mas eu fui na minha gineca e meus exames estão normais. E aí, imediatamente eu já penso nisso, né? Eu já falo assim, poxa, mas se ela coletou esses exames num dia bom, né? Num dia que estava tudo ok.
Então, geralmente eu explico essa flutuação para pacientes nessa faixa etária e que eu valorizo muito mais os sintomas clínicos. Claro. Mas é um quebra-cabeças, né? É um quebra-cabeça. Mari, suas pacientes começam a se queixar, estou falando de pacientes mais jovens, elas se preocupam, chega a paciente no seu consultório, assim, preocupada com essa possibilidade ai, será que eu estou entrando no climatério? Com que idade elas começam a perguntar isso para você? Ou nunca nem falam disso? Olha, as minhas pacientes não costumam perguntar disso. Só aquelas que realmente têm algum problema, já algum diagnóstico, aí elas falam sobre isso. Tem uma amigona minha, assim, amiga de faculdade, que ela tá agora, ela já fala, Mari, eu tô no climatério. E aí ela fica já me cobrando, o que a gente vai fazer da minha pele? Porque eu já tô sentindo, porque realmente ela teve como é que fala? Menopausa precoce. Uma menopausa precoce, uma falência ovariana, né? Uma falência ovariana, tudo. Então, ela realmente sente sintomas e tudo. Mas a maioria das minhas pacientes, assim, não fala muito sobre isso. E é o que eu percebo, que até as pacientes que estão na faixa etária, que seria esperado que elas já estivessem atentas, elas não estão. Elas até se surpreendem quando eu falo. Sim. Mas será, doutora? Eu tô só com 44, com 45. Eu falo, olha, é a faixa etária que começa, sintomas podem aparecer. É imprevisível. Então, qual é o maior fator preditivo da idade que a gente vai entrar na menopausa, Cal? Existe isso? A gente tem como estimar? É individualizado. O que acontece? Quando você entende que uma mulher está menopausada, ela está o quê? Menopausada, ela tá sem menstruar Climatério. Agora, climatério é... Mas, clinicamente, quando a gente escutava, ela tá menopausada, qual é a imagem que você tem dessa mulher? A imagem de antigamente é de uma mulher velha. É isso. Velha. Ninguém quer estar na menopausa. Estar na menopausa é você decretar, eu envelheci. Eu não sou mais interessante. Eu perdi a minha feminilidade, o meu poder de sedução. Cara, não é isso. A gente tem que entender. Quando eu fiz a cronologia, a gente tem que entender que, olha só, se Mariana, com 38 anos, né? Quando ela for fazer, tá, gente? Ela menopausar, que é uma menopausa precoce. Eu com 52. A minha mãe com 76. Uma paciente com 85 anos. O que todas essas mulheres têm em comum? Somos todas mulheres menopausadas. A gente vai ser menopausada. A partir do momento que você menopausa, você passa o resto da sua vida menopausada. E o que acontece? A expectativa de vida aumentou. Então, as pessoas mantêm uma relação sexual até lá na frente. A vida sexual não acabou porque você menopausou. Né? Eu tenho pacientes que, olha, elas entram na terapêutica hormonal e falam assim, então, Cláudia, mas eu quero menstruar. O parceiro não achar que ela envelheceu. A gente tem que mudar isso, gente. Eu tenho pacientes que falam, meu marido não pode saber que eu entrei na menopausa. Eu quero menstruar para o meu marido ver. Eu compro meu absorvente, tem que estar lá, porque de vez em quando eu deixo assim para ele ver. Oh, meu Deus. Meu Deus! Sabe? Mas é essa cultura que a gente tem. Ou seja, uma negação. Na verdade, o fato da paciente, às vezes, não querer falar sobre isso, pode ser uma negação dela mesma, de não querer nem pensar na possibilidade de que ela já está ali. Porque ela associa ao envelhecimento. E ao fato de deixar de ser uma mulher interessante, uma mulher atraente, né? Sim, é isso que acontece. Porque, assim, eu costumo falar assim, o cara de cabelo branco, coroa de cabelo branco, vamos botar 50 e pouco, 60 anos. Nossa, é um gatão. Nossa, ele é um coroa. Ai, gente, ela já tá com 50, 60 anos, né? Não tem mais graça ela com aquela saia curta, com aquele decote. Cara, quem te falou isso? Aonde está escrito? Porque eu não achei ainda. Mas é aquela coisa da desvalorização da mulher. Só que a gente está no mercado de trabalho, a gente compete, a gente trabalha, a gente é ativa. E existe também um preconceito da própria mulher com a outra, né? A gente vê muita crítica quando uma mulher está menopausada e tem 50 a mais, 60 a mais. E tem hábitos e gosta de manter o seu estilo pessoal de quando tinha 30, 40 anos, no vestir, no se comportar, nos lugares que gosta de frequentar. As pessoas criticarem. Mas ela tá se vestindo como se tivesse 30 Ela tá anos. de cropped, né? Tá, né? Doutora, essa semana eu ouvi de uma paciente, falando assim, doutora, não, porque tem uma pessoa lá da minha família que, nossa senhora, ela tá ridícula e ela não percebe.
Aí mas em que sentido? Ah, não, já fez 50. Não precisa fazer isso. Mas o que são 50 Ou seja, anos? por que 50 define que você pode fazer algumas coisas e não pode fazer outras, né? Então, assim, eu tenho até colegas, eu já ouvi isso de colegas também, assim, de contemporâneas minhas, falando assim, ai, não, mas eu acho que não cabe você vestir esse tipo de roupa com a idade que a gente tem. E é muito engraçado isso, porque na minha turma de faculdade, as filhas das minhas colegas, elas acham que eu não sou da turma das mães delas, porque eu não tive filhos. Então, a gente já parece um pouco mais jovial. E as roupas que eu visto não são iguais às roupas que as mães delas vestem. Então, elas falam assim, nossa, as mães me contam, né? A minha filha acha que você é, tipo, 10 anos mais nova que eu por causa das roupas. Elas querem que eu me vista igual a você. Então, assim, existe esse preconceito no comportamento, no vestir, que rotula a gente, né? E aí vem o rótulo de menopausa. Aí pronto, é mais um rótulo de que você... tipo, tô velha, é um carimbo, né? Olha, pronto, envelheci. Então, nós mulheres precisamos também ter esse olhar menos preconceituoso. Carinhoso. Mais carinhoso. Carinhoso. E sem julgamento, né? Porque se aquele é o estilo que sempre foi o estilo da pessoa, por que ela precisa mudar quando faz 50 anos? Bom, esses dias eu tava saindo, eu não lembro onde eu tava, eu até postei. E eu olhei no shopping. E eu olhei no espelho e eu me assustei comigo, porque eu falei, ai, cara, eu tô cansada. Não. Falei, meu Deus, vou fazer 52 anos. E eu não vejo uma mulher de 52 anos. Eu falei, olha, se eu tiver de cropped, tá tudo certo, porque a minha imagem não refere o que eu aprendi, o que eu tinha da imagem de uma mulher de 52 anos, 60 anos. A gente tem uma paciente em comum. Sim. É espetacular. Eu tenho vontade de morrer quando ela chega no consultório. Ela é linda. Maravilhosa. Ela é linda, o corpo perfeito, alta astral, bonita, jovem. E ela já deve ter quase 60, eu não sei mais a idade. Nem eu sei a idade dela, porque ela não conta a idade dela pra ninguém. Eu falo que nem ela sabe a idade dela. Mas é porque, na verdade, a gente é uma geração que quando você olha no espelho, você não sabe dizer que idade que é. Você sabe que é uma mulher da faixa etária entre tanto e tanto, mas você não diz tem tal idade. Eu falo que nossa biologia mudou. É muito difícil a gente estimar a idade em qualquer faixa etária hoje. Porque às vezes tem meninas mais jovens que parecem mais velhas. Até, né, Mari, na faixa etária mais, assim, sei lá, dos 20 aos 25, às vezes parecem mais. E mulheres mais velhas que parecem bem menos. Então, hoje é difícil estimar a idade por uma série de fatores. E quanto mais a gente envelhece e tem essa longevidade maior, em geral, as pessoas estão muito bem. Então, eu falo que é muito difícil você acertar a idade de qualquer pessoa. Se você perguntar quantos anos tem, a pergunta mais difícil, mais tenebrosa, porque a gente não vai acertar. O pior é quando fala, quantos você acha que eu tenho? Ah, pelo amor de Deus. Então, não dá pra responder, né? Não dá pra responder. Não, melhor é nem chutar, né? Porque você pode cometer uma mega gafe, né? E assim, já é... A biologia, assim, já é cruel, né? Porque é aquilo que você estava falando, né? Um cara de 50 anos, ele pode ser um garoto, né? Que você vai olhar e falar, nossa, ele é grisalho, ele continua sendo lindo. Veja Clooney, né? Maravilhoso. Sim. Brad Pitt, eles envelhecem melhor do que a gente, tá? Ou a gente gosta mais deles, né? Mas, enfim. E as mulheres é aquilo, se elas não se cuidarem, pode ter um gap muito absurdo, né? Entre a idade dela e o que ela aparenta. E isso é uma coisa que já começa, assim, com 20 e poucos anos mesmo, né? Eu nem acho que eles envelhecem melhor do que a gente, não. O que eu acho é que a sociedade, como ela é machista, o homem, ele é interessante, ele é sexualmente, né, ele é sedutor. A mulher, a gente aprendeu, né, foi ensinado, na verdade, é isso que a gente tem que mudar, para que a geração você tem uma filhinha, e a geração da sua filhinha não vai ter isso. A gente tem que entender que a mulher com 50 anos, ela é tão ou mais interessante. Eu vou criar um problema na minha faculdade, mas quando a gente encontra com o grupo da minha faculdade, as meninas estão muito melhores do que os meninos. Sim. Os meninos que eram lindos, sarados, tá barrigudo, careca. Você está entendendo? Mas ele casa, separa, que a gente vê ele separar, e ele casa com uma garota. E a minha colega que separou, para arranjar um parceiro tem uma dificuldade. Mas você está entendendo? Isso é revoltante. É revoltante. O último solteiro da minha turma, eu queria arranjar ele com uma amiga da nossa idade, porque ele tem a nossa idade. Aí, não, é velha. Não quero, velha. Porque, ela deve estar querendo ter filho logo, tá querendo casar logo. Aí ele arranjou uma 5 anos mais nova, que aí já dá um tempo pra ele, sabe? Então, e assim, é revoltante. A minha amiga é muito mais bonita do que ele. Então... E existe um estudo mais antigo, eu não vou me lembrar exatamente quando ele foi publicado, mas esse estudo mostra que os homens levam
envelhecem 10 anos menos do que as mulheres, né? Eles levam 10 anos para aparentar a idade que uma mulher teria na mesma faixa etária. Então, se eles dois têm 60, o homem vai aparentar 50. Mas quando esse estudo foi publicado, isso era verdade. Hoje isso não é mais verdade. Porque exatamente, porque as mulheres passaram a fazer uma reposição hormonal adequada, as mulheres passaram a ter essa vida ativa, uma qualidade de vida melhor, que também reflete, né, Cláudia, no resultado do seu envelhecimento, no processo do seu envelhecimento. No cognitivo, então, no cognitivo. Né, então, quando você faz uma boa alimentação, atividade física, que também é parte do tratamento dessa fase, né, de climatério, de menopausa, não é só a terapia de reposição hormonal, é o conjunto. E isso reflete na forma, no processo de envelhecimento e no processo de longevidade. Então, tudo isso fez com que a gente invertesse essa história. Sim. Então, hoje, as mulheres parecem 10 anos mais novas do que os homens na mesma faixa etária. Eu costumo dizer assim, que o período, a menopausa, ela é multidisciplinar. Ela precisa do gineco, ela precisa do dermato, ela precisa do psicólogo, ela precisa do nutricionista, ela precisa do personal, da atividade física que ela faz. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que ter músculo para com 70, 80 anos estar pegando um papel no chão, para manter uma coluna ereta. A queda do estradiol propicia alteração cardiovascular, infartos, osteoporose, ressecamento vaginal, ressecamento da mucosa, resseca tudo, gente, a vista. A gente vai aumentando o grau porque a mucosa, né, o olho está ressecado, o cabelo se torna mais seco, né, a pele se torna mais espessa, menos elástica. Então, a gente tem muita coisa. E por isso que assim, a reposição hormonal ela é excelente. Porque hoje a gente está escutando falar de uma coisa chamada brain fog, que é a névoa branca. Essa névoa branca, cada fogacho que você tem, é como se você queimasse um curto-circuito na cabeça. Então, com o tempo, o índice, se você fizer um estudo de mulheres e um homem com índice de demência e Alzheimer, a mulher é muito maior do que o homem. E eu ainda tenho um fator característico, porque assim, eu sou uma mulher negra. Os estudos são feitos aonde? São feitos com mulheres brancas, caucasianas. Estados Unidos, Inglaterra. Quem que vai para a África estudar quem tem fogacho para poder ver se ela vai ter demência ou Alzheimer? A queda do estradiol propicia muita... Então, assim, a gente não está pensando só em estar bem, né? Em termos clínicos, com desejo, com tesão, com energia. A gente tem que estar com um cognitivo bom, para daqui a 20 anos a gente estar sentado aqui e falar, lembra aquele podcast que a gente fez? Cara, que bacana, como foi legal, porque a gente tem lembrança. O que a gente pode fazer é não ter uma deterioração mental. Sim. Então, é muito mais amplo. Sabe, o negócio... E, assim, é bacana, porque a gente está estudando, está chamando atenção. Olha, gente, essa mulher precisa ser estudada. Vamos dar uma atenção a essa mulher. A gente não pode ter vergonha de falar que está no climatério, que está na menopausa. A gente tem que se tornar interessante. Eu tenho uma teoria que fala, olha, a teoria antigamente a gente tinha uma cultura que os homens... Hoje ainda tem, que tinham relacionamentos extraconjugais, que tinham suas amantes, né? E a mulher não. Né? E o que acontecia? Eu acho, isso é uma teoria da Cláudia, mas eu acho que vocês vão me entender. Esse homem, ela era uma mãe, dona de casa, criava a família, né? Esse homem era o mantenedor da casa, é ele que pagava as contas. Sim. Só que essa mulher, quando ela menopausava, que ela já tinha perdido a validade dela, que era a vida reprodutiva, ela já tinha tido a prole dela, ela já estava envelhecendo, e esse homem estava lá novo, porque o estudo era assim, o homem estava bem melhor do que ela tinha um ressecamento vaginal. Uma vagina ressecada, ela não consegue ter relação. Cada relação é uma violência, porque é muito incômodo. E aí, o que ela fazia? Esse homem tinha a vida sexual dele, porque ele era um homem jovem, tanto quanto ela, só que para ela não era reconhecida essa jovialidade. Ele mantinha a vida sexual dele. Quando ele chegava em casa, o que ela fazia? Pegava o sapato, botava o chinelo, ele sentava, ela arrumava como se fosse um filho. Porque ela precisava dele para comer. Ela precisava dele estar daquele homem estar ali, porque ele era um homem que cuidava, ele era o protetor, porque quem que respeitava uma mulher que separava antigamente? Ninguém. Você não tinha direito.
de ter um relacionamento que não desse certo. Você tinha que se submeter a um relacionamento ruim, porque a sociedade te marginalizava. Você está entendendo? Então, a gente, hoje em dia, mudou tudo. Você tem uma vagina que você pode ter relação, uma vagina úmida, com lubrificação, você tem orgasmo, você tem tesão. Você está entendendo? Então, assim, as coisas, os papéis se inverteram. Aí, agora a mulherada, assim, ou ela parte também junto, já que você tem direito, eu tenho, ou ela fala, não, eu não vou fazer, você também não faz. Porque agora ela não precisa mais. Lógico que existe um percentual, existe aquela... Aí são outros fatores, né? Senão a gente vai mudar muito de assunto. Mas, assim, a maioria das mulheres que estão, assim, exercendo a sua função, né? Eu tô aqui, eu cuido da sua casa, mas sou parceira, eu tenho direito a estar bem. Vamos namorar? Vou namorar para poder satisfazer meu parceiro? Não. É inaceitável uma mulher, numa relação sexual, esse homem ter prazer e essa mulher só prover esse prazer. Eu acho que isso também foi uma grande conquista das mulheres, né? Entender do seu próprio prazer e que ela tem direito a ele, que ela tem direito. Isso. Eu acho que também foi uma conquista. Ela não está só para satisfazer. Então, a coisa vem melhorando, né? Antes era porque, olha, ela está bem, ela tem a libido. Essa semana, um colega muito legal me mandou assim, eu falo bastante de menopausa, e ele me mandou um podcast da Zizi Posse. E ela falando, olha, porque eu percebi a minha menopausa, porque, cara... minha libido acabou, eu fiquei sem tesão. E daí eu era muito mais hormonal. Então, o hormônio me fazia fazer coisas que depois eu ia racionalizar o que eu tinha feito. Tipo, eu era um pouco inconsequente por causa do hormônio. Eu tinha tesão e ela fazia, depois eu fazia, não devia nem ter dado para essa fulano, né? Ciclano, né? Acontecido essa relação. Mas eu fui e fiz. E eu consegui enxergar que existe vida além do sexo. Porque quando você é jovem, o sexo é uma coisa muito importante. E depois você vê que o sexo, ele é um adendo, ele soma. Ele não é a principal atividade da vida de uma pessoa. Você tem outras coisas tão interessantes para fazer. Eu brinco e falo, gente, a gente tem Netflix e tem vinho, né? Série, vamos ver uma série, vamos tomar um vinho bom, vamos juntar com as amigas e conversar. Então, assim, são coisas que você, às vezes, quando está mais jovem, você abre mão de um encontro com uma amiga, né? De estar junto, trocando, né? Trocando problemas, fazendo trocas, independente de qual seja o tipo de troca, e tá lá correndo atrás, desesperada, porque foi tão bom aquele namoro que você quer repetir, e você se torna inconsequente, refém daquela situação. Entendeu? Então, assim, existe vida além do sexo. O sexo é importante, mas existe toda uma gama que a gente pode, né? Você tem um monte de coisa para fazer. Eu acho super importante o que você está falando, porque a terapia de reposição hormonal, às vezes, fica muito ligada a essa questão da libido. E muitas mulheres ficam frustradas quando fazem a terapia de reposição hormonal e não vem aquela recuperação da libido dos 20 anos como elas esperavam. Elas falam assim, doutora, já ouvi isso muito também no consultório. Doutora, como é que tá a sua reposição? Eu falo, tá ótima, eu tô bem. Mas voltou a sua libido? Porque assim, eu esperava que eu ficasse assim, nossa, super fogosa, porque uma amiga me falou que ficou, e eu não fiquei. Eu falo assim, mas e as outras coisas, né? Porque às vezes você tá estressada, às vezes seu trabalho não tá legal. O casamento tá ruim. E aí eu vou contar essa história que aconteceu com você, comigo, na nossa primeira consulta, que eu saí de lá muito chateada. Eu falando dessa questão da libido, que é um dos principais sintomas, né, da questão da menopausa. E aí, eu falando, a libido, meu marido vai me largar, se não dá, tem que repor isso aqui. E eu não tenho vontade de nada, não é legal. É a pior parte da menopausa. Ela fala assim, Bárbara, você ama seu marido? Ou seja, a gente também tem que... Aí eu falei assim, poxa, por que ela tá me perguntando isso? É óbvio que eu amo meu marido. Como assim ela tá me perguntando? Eu pensando comigo, né? Fiquei super chateada. Depois eu fui pensar assim, eu falei assim, isso tem todo sentido, porque às vezes a gente está colocando a culpa de uma falta de libido na menopausa e esperando que isso se resolva com a reposição. E você tem uma questão muito mais ampla nesse relacionamento, não é um relacionamento que te completa. Então, de fato, a mulher é um ser muito complexo. E até a questão que eu quero trazer um pouquinho para nossa área, Mari, que é a questão da autoestima. Porque às vezes a mulher também está se sentindo muito envelhecida. A gente ganha peso, a gente muda a textura da pele, a gente tinha uma beleza que vai mudando. Eu falo assim, a mulher de 50 é uma mulher bonita, mas é a beleza dos 50. Dos 50 anos. Você não pode esperar ter a beleza dos 35 com 50. Não.
Então, às vezes, essa beleza que se perde, que se transforma, não é que se perde, que se transforma, a gente tem que aprender a lidar com ela. E ela também faz. Se você não está bem consigo mesma, você não vai ter libido. Não vai. Porque libido não é só a questão sexual, é a questão da vida, do tesão que você tem consigo mesma primeiro. É você né? olhar no espelho e falar, nossa, eu tô gostosa hoje. Eu sou bonita, me Você gosto. posta a mão, você fala, nossa, tá legal. E você olha e fala, não, isso aqui não tá bom. Como que você vai querer que o outro te seduza se você não está se deixando seduzir? E o espelho é malvado, Sim. né? Então, quais são os sintomas, Mari, pra gente esclarecer para as ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo o podcast, estão assistindo, quais são os sintomas que as pacientes mais se queixam? Eu sei que você tem pacientes de todas as faixas etárias, mais se queixam e que está cientificamente comprovado, mais relacionados à deficiência de estrogênio. As pacientes reclamam muito da questão da textura da pele, né? Flacidez, da pele estar opaca, de estar seca, envelhecida, assim, né? O principal das minhas pacientes que estão mais nessa faixa etária é isso, a questão da textura da pele e a flacidez. Então, assim, é aquilo, a gente pode associar os tratamentos que a gente faz para restaurar essa autoestima, porque é o que vocês falaram, se a pessoa não tá se sentindo bem, não adianta, né, ela botar essa responsabilidade também no parceiro, né, então, assim, a gente tratar essa qualidade da pele, mas também ela ir no salão, fazer uma massagem, fazer uma academia, faz parte disso, né, porque se ela não tiver esse autocuidado como um todo, ela não vai se sentir bem e não vai fazer o outro também se sentir bem. O que eu acho a parte dermatológica muito importante no climatério, porque assim, essa transição de idade, é porque a primeira coisa que você faz é se olhar todo dia. Ninguém tá a perna aberta olhando para ver como é que a pepeca tá. Se tá murcha, caída para um lado, todo ninguém. E isso aí você se incomoda depois. Mas a primeira coisa que você faz, e todo dia você faz, é se ver no espelho. Né? Então, se o que você está vendo está te agradando, vai melhorar num todo. Então, eu acho assim, a parte dermatológica ela é essencial para uma autoestima boa. Porque, às vezes, a paciente está se sentindo... Ela fala, quando ela chega da dermato, 50% dos meus problemas estão resolvidos. Porque ela está gostando do que ela está vendo. É um negócio da mão, né? Nossa, minha mão, porque ela tá com uma roupa, ela tá bonitona, melhorou o colo, o pescoço, mas a mão, ela tem um problema, porque a minha mão, eu falei, olha, esse negócio de mão também tá pegando pra mim. Porque a mão envelhece. Não tem jeito. Aí você põe a mão da minha sobrinha a mim, eu falo, nossa, aí eu ponho a da mamãe, porque aí já me alivia um pouco. Mas é uma criança, é uma mulher de meia idade, uma senhora. Então, a pele é o maior órgão do corpo, ele recobre da cabeça aos pés, incluindo a região íntima. Então, eu falo assim, onde tem pele, vai ter perda de colágeno. Colágeno a gente perde 1% ao ano a partir dos 30 anos. E os 5 primeiros anos da pós-menopausa, a gente perde 30% desse colágeno. Ou seja, como você falou, Cal, no início, essa pele é completamente diferente da pele que a gente tinha no período fértil, né? No período pré-menopausal. Então, assim, a gente vai ficar flácido, como a Mariana falou, e a gente vai precisar fazer tratamentos para repor esse colágeno. É igual a Cal falou do ovário, né? Que o ovário dorme e às vezes acorda. As células produtoras de colágeno dormem e a gente precisa acordar elas. A gente precisa fazer com que elas voltem a produzir colágeno. Sim, vamos levantar aí. Olha, a gente vai viver muito ainda, né? Vamos trabalhar, que não, a gente não pode aposentar ainda. Então, a gente tem que fazer primeiro, pensar que tem que ser feito isso antes, esse banco de colágeno, quanto mais precoce a gente começa a fazer, melhor. E durante esse período, para que a gente tenha um booster, a gente consiga fazer uma produção ainda maior. E aí eu quero entrar na parte dos tratamentos íntimos também, porque a estética íntima também é muito importante, né, Cal? Assim, a pele que recobre a região íntima também vai ficar flácida. E essa autoestima, assim, embora a gente não fique, como você falou, olhando a pepeca o tempo todo e não vai ficar preocupado com isso, mas chega uma hora que sim, porque eu tenho no meu consultório, eu faço um pouco dessa parte, não faço muito, porque eu acho que tem uma interseção ali do gineco com o dermato, tem algumas coisas que são da ginecologia que tem que ser feita, a questão né, quando é mais interno, a questão da mucosa vaginal, os tratamentos mais profundos, a gente tem que ter essa interseção, como você falou. Sim. Algumas coisas externas a gente acaba fazendo também, principalmente da qualidade da pele. E as pacientes, elas chegam quietinhas, elas não falam, porque o gineco tem isso muito direto, né? Já vai pra isso. O porque chegou em casa e falou, oi, sua vagina como tá, porque a gente não, né? O dermato não, ela vai para o rosto, vai para o braço, para a mão. Aí, quando ela vê o cartazinho lá, ai, doutora, como é esse negócio de rejuvenescimento íntimo? Então, ela
sente confiança na relação com o médico, ela pergunta, porque aquilo ali é muito importante para a autoestima dela. Eu acho... E muda a vida da pessoa. Muda, mas eu acho que ainda está muito, assim... Eu acho que, acho que existe ainda uma vergonha, um tabu, em você se incomodar. Ah, que coisa supérflua, se incomodar com uma... ninguém tá vendo, só você tá vendo o parceiro, né? Vai cuidar do rosto, deixa... Gente, calma, vamos ver se isso incomoda essa mulher. Ela tem que resolver, porque vai aumentar a autoestima dela. É assim, no outro dia uma colega chegou e falou, olha, tem uma colega dermato que está fazendo a sua parte. E eu falei assim, com certeza... Aí ela falou, você não se incomoda? Eu falei, com certeza a parte estética ela faz muito melhor do que eu, porque ela faz isso muito. Agora, a parte funcional, não tem jeito, é minha. Com certeza. Então, a gente tem que saber o que... Eu faço a parte estética? Faço. Provavelmente, e com certeza, vocês duas fazem a parte estética melhor do que eu, porque vocês fazem muito mais isso. Mas a funcionalidade... Não adianta, gente. É cada um do seu quadradinho, né? E mas assim, eu acho que existe uma interseção também. Mas existe tem que a gente juntar acaba tudo. fazendo, né? Olhar o paciente como um todo. Sim. Né? E saber que tem uma hora que a gente tem que se juntar para entregar o melhor. Mas é isso que né? eu faço, de ser plural. Isso. Né? É plural. Não sou eu, né? Você. A gente tem que... O objetivo é o seguinte: qual é o bem-estar dessa minha paciente? Perfeito. Não é o paciente deitar, elas deitam às vezes na mesa e perguntam: o que você acha que tá ruim? Lá de cima. Aí eu olho aqui de baixo e falo: mas o que está te incomodando? Não, eu queria que você me dissesse. Eu falei, não, o que está te... Não está me incomodando nada. Eu falei, então pronto. Se esteticamente ela não tem um problema, a eu gente não vou pode criar um problema estético. Que eu acho que esse lábio está um pouquinho maior, que eu acho que está mais claro. Se ela não percebeu, se isso não é um problema, eu não vou gerar uma outra dificuldade para a vida dessa mulher. Com certeza. Já tem muita coisa para se preocupar. Já tem isso, já tem muita coisa. Então, o que te incomoda? Ó, Cláudia, o que você acha? Ó, eu acho que aqui, porque não cai tudo, a orelha cresce, já viu? Aí, senhora, o brinco da orelha, daqui a pouco a gente tá com o brinco, o buraco tá aqui embaixo, porque cai tudo. O entroito vaginal, ele desce um pouquinho. Na hora da penetração, o pênis bate, machuca. Então, a gente tem outras coisas para fazer para aumentar o suporte, para aumentar o contato. Quando a gente estimula, ou por radiofrequência ou por laser, a gente aumenta a vascularização, a inervação, melhora a sensibilidade vaginal. Então, assim, são coisas que vieram para somar. Claro. Como a gente faz no rosto e melhora, vocês têm resultado muito mais, assim, fáceis de demonstrar, de visualizar do que eu, porque ninguém vai fazer e falar, olha como é que ficou. Porque ela só vai saber como ficou na hora que ela tiver a relação, falou, caramba, ó, melhorou. Hoje eu tive relação sábado, domingo, ou 2 vezes no sábado, 2 vezes no domingo, sei lá qual é. E eu não tô com a minha vagina doendo quando eu vou fazer xixi no dia seguinte. Eu consegui ter relação 2 dias subsequentes, como uma mulher mais jovem tem, sem ter queixa. E ela fala, caramba, isso funciona. Mas ela tem vergonha de falar para a amiga. A amiga pode estar lá aberta com ela se queixando e ela, ó, ela não fala. Porque ainda é um tabu. Verdade. Mas eu acho que cada vez mais isso vai deixando de ser, porque Sim. a parte funcional melhora tanto e traz uma qualidade de vida tão grande que cada vez as mulheres vão se abrindo mais para isso, né? E melhora a relação. E o homem Com que é muito certeza. parceiro, que fica parceiro da mulher nessa fase, eu falo assim, o casamento que passa por uma menopausa e que o homem é parceiro, vai ser para a vida toda. É para sempre. E aí, quando eu falei, você falou, eu fiquei chateada. As pacientes ficam chateadas comigo. Porque, olha, eu passei esse remédio, eu fiz isso, não adiantou nada. Eu falei, então vamos sentar. O que está acontecendo? Você é feliz, você tem admiração, você gosta? Elas, claro que eu gosto. Eu falei, e aí, vamos pensar, sabe por quê? Porque às vezes você está caminhando, seu parceiro está do seu lado. Mas essa caminhada é só paralela, ela não é no mesmo caminho. Porque a gente começa a se individualizar. Você vai para o seu lado profissional, ele vai para o dele, a gente se acomoda. Fica junto, mas se acomoda, e a gente perde o romance, perde a conquista, mas ele está do teu lado caminhando, só que vocês vinham numa mesma estrada, ela se abriu, vocês continuam paralelos, só que a gente tem... Onde foi que a gente se perdeu? Cadê aquele cara interessante que estava lá atrás, aquela mulher interessante, cadê aquela libido que tinha, ela vai voltar? De repente, numa transa volta, mas nem todas seja aquela explosão. Mas aquele carinho, aquela admiração, então, só a reposição não resolve. Porque, olha só, quando você chega com um parceiro de um tempo de vida, para a reposição, você tem muito tempo casado. E muito tempo num casamento
tem muitas nuances. São várias páginas desse livro. E nem sempre a gente vive feliz. Mas é porque o ser humano sempre quer a fórmula mágica, né? No caso, a pílula mágica, né? Pra resolver todos os problemas. Porque ela acha que a reposição vai resolver tudo. Só que o problema tá lá, né? E aí, quando a paciente sai chateada, eu falo, ó, pensa e vamos conversar depois. Que ela volta. Por isso, quando eu falo da psicóloga, eu falo, olha, vamos pensar, o que tá lá atrás? O que aconteceu? Então, eu costumo muito conversar. Eu converso demais, vocês estão vendo. Mas essa conversa, às vezes, ela chega... Porque ela já chega com a receita, eu quero isso. Aí eu falo, peraí, deixa eu ver. Então tá, você quer isso? Mas o que tá acontecendo? Quando vai contar a história de vida, que a gente começa a conversar, você fala, olha só, isso não vai resolver se isso não resolver aqui. Se você não acertar, botar essa pedrinha aqui dentro dessa caixinha, não adianta. E aí... E a mulher tem muita boa vontade de mudar, né? De tentar dar certo, sabe? Ela não é assim, o que eu falo, a mulher é a cabeça pensante no relacionamento. Então, vamos pensar onde foi a gente, porque a gente também se torna egoísta. Porque ele também tá, eu também não vou fazer. Ele também tá, eu também não vou fazer. E aí a gente fica assim, naquela guerra. Tá, tem uma parede, ele joga a bomba de lá, tu joga a bomba de cá. Mas a gente tá junto, mas eu tô vendo que ele tá do meu lado. Eu tô falando isso porque eu sou casada há 26 anos. E eu já vivi em paralelo. Né, que a gente se bombardeando. E até que eu falei, não, tá errado. Mas fui sozinha? Não fui sozinha. Tem que ter uma terapia. Eu tive a ajuda junto, de uma colega. Claro. Eu fui lá, ela conversou, e aí ela me mostrou coisas que eu nem sabia. Hoje, cara, eu vou fazer 34 anos e 26 de casado. Né? Que a gente tá junto, 34, 26 de casado. E hoje eu falo, meu Deus, se tivesse dado certo aqueles estresses que a gente teve lá atrás... Hoje eu estaria super arrependida. E o autoconhecimento é tudo, né? Já que a gente falou de receita, vamos falar de tratamento, né? Tem diferença do tratamento da terapia hormonal, de reposição hormonal, da paciente que tem uma menopausa no período certo, da menopausa precoce. Qual é a base desse tratamento? O que é fundamental? O que é terapia de reposição hormonal? O que é? O que não pode faltar? Estradiol. É o hormônio da mulher. Estradiol é o hormônio da mulher. É o hormônio que vai dar esquecimento, é da pele que vai ficar ruim, do ressecamento de mucosa, de qualquer mucosa, oral, oftálmica, vaginal. Então, o estradiol é o hormônio que vai manter a nossa parte cardiovascular, os nossos ossos, né? A gente não tem osteoporose, ele é o essencial. Aí a gente vai ver o que mais essa paciente precisa, né? A gente vai para longevidade, né? Vitaminas, ela tem útero. O que a gente vai usar para esse útero? A progesterona, antigamente, a gente usava só para o útero, né? Para proteger o endométrio, porque o excesso de estradiol causa hiperplasia endometrial, que pode dar um câncer de endométrio. Então, quando ela tem útero, ela tem que obrigatoriamente usar progesterona. E hoje em dia a gente já tem DIUs hormonais que resolvem essa parte para a gente. Mas será que é só isso? Se ela dorme mal, ela repõe estrogênio e ela melhora, porque o fogacho vai melhorar. Mas a progesterona oral, ela tem um efeito sedativo, associada a um hormôniozinho para dormir, a um ansiolítico natural que tem, ela melhora essa qualidade desse sono dessa mulher. Então, a progesterona oral melhora a GABA, a gente melhora a endorfina, a serotonina. Então, a gente tem que associar para poder melhorar. Além, assim, a oral ela também protege o endométrio, tá? Então, a gente tem que ver o que essa paciente... Então, assim, a terapêutica hormonal ela é individualizada. Perfeito. Não muda muito a mulher do climatério para a mulher já menopausada, com a menopausa estabelecida. A terapêutica é uma mesma, só que a dosagem é individualizada. A minha amiga usa, você vai usar o que a sua amiga usa, vai ter uma dor na mama, pode dar enjoo, dor de cabeça. Então, o que você pode usar? A fórmula, a gente faz um bolo aqui, não faz? A gente sabe uma fórmula, mas como é que a gente faz esse bolo? Eu ponho um pouquinho de bicarbonato, eu ponho uma pitadinha de sal, eu ponho umas gotinhas de baunilha, e assim, a gente individualiza. Nossa, o seu bolo fica tão gostoso, o que você faz? Eu vou fazer, eu não consigo fazer igual o seu bolo. Porque é diferente. Cada mulher é uma mulher, e cada mulher tem uma necessidade. Tem mulheres que nunca vão ter osteoporose.
Tem mulheres que chegam para iniciar uma terapêutica que tem um histórico familiar e ela já tem uma osteopenia. E ela nem começou a fazer reposição. Numa hora que ela tem alteração hormonal, que esse osso ainda era para estar íntegro. Então, tem muita coisa associada. Tem os históricos familiares, e aí quando a gente fala de reposição, a gente também tem que falar de contraindicação. Todo mundo pode usar? Não. Não dá para todo mundo usar. Ah, então quem não pode usar está no limbo. Não, a gente tem coisa para fazer. Tem terapêuticas para pacientes que não podem usar hormônio, porque ela tem um histórico familiar de câncer de mama, ela tem uma alteração hepática importante que ela não pode usar, ela tem uma história de tromboembolismo. Então, a gente tem particularidades, por isso que a gente tem que ver, cada paciente é um paciente. Não dá para fazer tudo igual, não é receita de bolo. Isso é perfeito, porque a coisa que mais pergunta pra gente é isso. Doutora, sabe, eu falo muito que eu tô na menopausa, eu falo muito que eu faço reposição e que a reposição é importante, né? Porque olha pra você e fala, nossa, se ela tá bonita assim, bem assim na menopausa, eu também posso menopausar. E aí ela já chega falando, né? Doutora, o que você usa? Eu falo, eu uso isso e isso, mas o que eu uso é pra mim. Né? Não quer dizer que vai funcionar pra você. Então, o que eu uso é a minha gineco. O que eu faço é passar o contato dos especialistas, porque assim como eu quero que a paciente vá no dermatologista, que faça os procedimentos dermatológicos, faça com especialistas, que a segurança é muito maior, a gente também tem que indicar pacientes para fazer reposição hormonal com especialista, porque tem muita coisa também, como você falou, tem a gente conversando um pouquinho antes sobre o que não é terapia de reposição hormonal, né, Cal? O que é, às vezes, o uso indiscriminado de hormônios em pessoas que não têm indicação terapêutica, que é a indicação estética. Então, a gente tem que diferenciar o joio do trigo, né? E saber exatamente, porque as mulheres também pensam que tem prazo de validade, que terapia de reposição hormonal só pode usar por 10 anos, não é isso? Eu costumo brincar assim, ó. E falando, né? Brincando, mas é verdade. Até elas perguntam, quanto tempo eu vou usar? Até um dia antes de morrer. Se eu tenho uma expectativa de vida boa, se eu não tenho nesse percurso que eu vou acompanhando a minha paciente, ela não faz e some, não. Né, Cal? Ela não faz isso. Normalmente ela não faz isso. Elas voltam. E aí, o que acontece? Essa paciente, ela está sendo acompanhada. Se eu tiver algum problema no percurso, no meio da nossa estrada, em que a gente tem que recuar, a gente vai recuar, a gente vai fazer o que pode ser de melhor para essa mulher. Mas se ela não tiver nenhuma contraindicação, ela vai continuar usando. A minha primeira paciente de reposição hormonal foi minha mãe. E minha mãe tem 76 anos. E a minha mãe faz reposição hormonal até hoje. Então, e ela mesmo fala, ai meu Deus, eu fico tão cansada. Eu falo, cara, isso você está fazendo? Ah, parei. Ela fala, não posso parar. Falei, mãe, ou a gente usa ou a gente não usa, né? E aí a gente vai fazer assim, o que a gente tem para usar, né? Já estou até adiantando, mas o que a gente tem para usar de hormônios? Quais são as formas de administração? Hoje em dia, assim, eu uso muito poucos orais, muito difícil, por causa da barreira hepática. A gente já sabe que a via de transmissão ou transdérmica ou subcutânea com os pellets e os implantes é a mesma forma, só muda a posologia, porque o implante você coloca e te dá uma liberdade maior. E tem paciente que tem que fazer o gelzinho todo dia e também está tudo certo. O problema é o seguinte, é você se adaptar ao tratamento. Então, se aquela paciente que faz o transdérmico, ela consegue fazer o uso diário, sem esquecer, bonitinho, ela pode manter a terapêutica dela transdérmica sem problema nenhum. Agora, aquela paciente que usa um dia, passa 15 sem usar, usa um dia, 2, 3, uma semana inteira, depois fica 2, 3 dias, essa terapêutica não serve para ela. Porque não vai resolver. É que nem dermal, você tem que passar esse creme, mas eu tenho o tal procedimento para fazer, eu não sei nem se eu estou falando besteira, mas eu acredito que seja, que assim, te dá uma resposta e você, o que ela vai fazer? Se ela é uma paciente que ela não é, eu sei que assim, a gente tem muita coisa para fazer e associada ao creme, aos nutricêuticos, mas às vezes você pode oferecer para sua paciente, se você vê que ela não faz, porque seu tratamento não vai ter resultado. A disciplina é fundamental, né? Porque é hormônio. Hormônio é relógio, né? Relógio. Se não for um reloginho... E hormônio é vida, né? Uhum. A gente faz uso do hormônio, você... É notório a paciente que não... Quando, assim, ela sai do consultório sem hormônio e ela volta para o consultório com a reposição.
ela volta, eu escuto Outra assim, ó, pessoa. Cláudia, você me salvou. É isso que eu tava aqui pensando, Cal. Eu falo assim, como uma pessoa que faz uma reposição hormonal e tem uma resposta que é impactante na vida, porque você volta a ser você, porque quando a gente entra na menopausa, a gente se transforma num ser que não era a gente, que é um outro ser que habita na gente. E aí você volta a se sentir você mesma, você volta a sentir bem, você volta a ter a vida que você tinha antes. Como é que você esquece de usar isso, gente? Eu vou dizer, no dia que eu viajo, que eu esqueço meu hormônio, eu me viro, eu mando fazer, eu vou na farmácia, porque assim, eu posso esquecer tudo, mas eu não esqueço meu hormônio. Então, a disciplina de uso realmente que faz a diferença, né? Faz a diferença. Porque não tem como, é vida. Então, eu acho que a pessoa realmente tem que ter todo esse cuidado de ter disciplina, porque não tem como você ter resultado. É como o tratamento dermatológico. Como é que você vai ter resultado se você não tem disciplina? A dermato não adianta, você compra o melhor produto, é orientado, faz tudo, e você passa de vez em quando. Não adianta. Eu acho engraçado porque, assim, tem aqueles pacientes, assim, é antagônico, né? Tem aqueles que vão usar a vitamina, né? Ninguém reclama de usar vitamina. Todo mundo quer, não, vou usar 20 vitaminas, aí compra uma pro cabelo, uma pra unha, compra gominha e usa, acha ótimo, quando vai ver, faz um exame, tá com tudo alterado, assim, também, o que não vai trazer nenhum benefício, pode até trazer algum malefício. Mas quando é um tratamento que tem respaldo, que você tem estudo naquilo, aí, mas eu vou ter que tomar remédio? Mas é tanto remédio, mas é pro resto da vida? Tá, alguém questiona pro cardiologista se ele vai usar o remédio pra pressão? Não questiona. Mas aí, os remédios que a gente passa, os tratamentos que a gente passa, fica, mas eu vou ter que fazer isso pra sempre. Enquanto você quiser manter esse resultado, você vai usar, né? Então, assim, o hormônio, assim, eu não passei por isso, mas eu fico olhando, gente, como é que uma pessoa deixa de usar isso que você falou? Se você se você se sentia mal, se você tá acabado, se é outra pessoa, e você revive, assim, como é que você para de usar, né? Eu acho mas é porque você vai chegar lá, Mari, não se preocupe. Não, eu sei, mas assim, graças eu sou uma ótima Deus, paciente. graças a Deus. Eu sou uma ótima paciente. Mas tem paciente que é muito indisciplinado. Eu vou falar, eu sou uma paciente indisciplinada. Não, eu sou psicopata. Então, assim, você chega, eu pego a conta, tá lá, estão lá os produtos, eu passo um dia, 2, 3 dias, não passo. Então, pra mim, a terapêutica de reposição hormonal, ela tem que ser subdérmica. Subcutânea, né? Porque para mim não serve. Transdérmica, né? Não serve o gel. Para mim não serve o transdérmico, porque eu uso um dia, 2, depois eu passo. Essa paciente dos 15 dias sou eu, gente. Essa paciente sou eu. Então, assim, eu não sou uma paciente disciplinada. Então, é o que eu falo, olha, se você não for disciplinar, o terapêutico você usa ou não usa. Se você não for disciplinado, é porque vai fazer mais mal você usar de forma errada, irregular, do que não usar, né, Cal? Com certeza. E assim, é muito interessante você estar falando isso, porque eu tenho um pouco de resistência, não é receio. Eu tenho um pouco de resistência com os implantes, por conta de ter medo dos efeitos colaterais, de ter acne, de ter queda de cabelo, de ter muita oleosidade, e não dá pra tirar, né? Você botou. Tem que esperar ele ser ou não, ou dá pra tirar? Não, os absorvíveis. Os absorvíveis não dá. Então, o que acontece? Mas você trouxe um ponto muito importante, porque, de fato, se você precisa fazer terapia e você não tem disciplina para usar, e você vai ter mais malefício usando de forma irregular, o subcutâneo realmente é melhor. Sim. É uma excelente opção. É como eu faço comigo. Você falou aí, eu sou essa paciente que não tem disciplina. Eu não uso skincare. Eu não tenho disciplina para usar skincare. Eu sou dermatologista, eu não uso ácido, eu não uso skincare. Por 2 motivos. Eu não tenho disciplina e eu tenho pele que é sensível. Então, minha pele irrita muito com o skincare. O que eu faço? Tratamentos que são eficazes para dar o resultado que o skincare não me dá. Então, eu faço meu bioestímulo de colágeno, eu faço minha toxina, eu sou regular no tratamento que é eficaz. Então, é a mesma analogia. A gente está substituindo um tratamento por outro para que a pessoa tenha o benefício que é necessário para ela. Porque é muito como você falou, as pessoas focam muito na questão da libido e na questão do bem-estar do fogacho, porque é o que elas sentem mais. Mas esquece da parte que mais me preocupa hoje, que é a parte cardiovascular. A gente vê tanto, né? Às vezes eu pego pacientes da demência. Eu tenho história familiar de demência, isso me aterroriza. Mas então, aí você tá uma paciente protegida, né? Então, pois é. E as pessoas esquecem. Até alguns tipos de câncer também, que tem uma proteção. Então, assim, as pessoas associam muito a reposição hormonal a trombose, a câncer, mas não lembram da outra parte da osteoporose que melhora. É porque não enxerga, né? Não enxerga, tá vendo, né? Não tá vendo, exatamente, não tá vendo. Os benefícios são muito maiores do que melhora do calor e lubrificação vaginal.
é longevidade saudável. É longevidade. Né? Muito legal, Cal. E aí, bom, eu acho que a gente falou de muita coisa importante com relação a essa questão. Esclareceu muito, né? É que esse assunto não acaba, Não acaba, né? não encerra, não acaba. E acho que, assim, para encerrar, eu acho que Mari quer perguntar alguma coisa ainda com relação a... Não, só aquilo que a gente estava falando também, assim, desses implantes, assim, você explicando agora essa questão, poxa, a paciente que é indisciplinada, tudo, eu enxerguei agora esses implantes, assim, como o DIU pro anticoncepcional oral. Sim. Né? Porque, eu falei, eu sou uma ótima paciente, mas pro anticoncepcional oral eu não era. E aí, pra mim, o DIU era algo muito prático nesse sentido. Mas, então, assim, já comecei a ver com mais bons olhos. Não existe uma dose única. A dose, ela é individualizada. Então, assim, Cláudia, acne, como os implantes, os absorvíveis, os anuais não, né? Porque você põe, é só daí a um ano. Mas os absorvíveis, que eles duram 6 meses, é assim, a gente começa com uma dose, vai ver o percentual da paciente. Ela é uma paciente magra, uma mulher pequena. Vamos pegar a Bárbara, que tem um biotipo. Ela é uma mulher pequena, é uma mulher magra, então eu não vou botar a dose da Bárbara de uma mulher que ela pesa 80 quilos, que tem 1,78 m, que são metabolismos diferentes. A dose para uma não é a dose para outra. Eu não posso começar, porque essa dose que eu começo para a Bárbara, essa mulher não vai resolver. Entendeu? Então, assim, a gente começa com uma dose que, olha, para esse biotipo, vamos fazer isso. Daqui a 6 meses... Bárbara, como é que ficou? Cláudia, olha, minha pele ficou boa, eu não senti calor, eu estou bem, eu não tive oleosidade, mas eu acho que eu podia ficar um pouquinho mais animada. Você está entendendo? Então, a gente consegue pegar e modular essa paciente de uma forma que a gente tem uma receita de bolo específica para esse bolinho aqui. Aquele bolão lá de 1,80 m, que eu estou falando em termos assim, sim, índice de massa corpórea, né? Estilo altura, de vida, se faz atividade física ou não faz. Porque a gente, aquela história de assim, a gente é o que a gente come, é muito verdade. Sim. Né? Uma alimentação rica em tubérculos, diminui a ingesta de carne vermelha. Então, assim, tem paciente que come carne vermelha o tempo inteiro e tem um ácido úrico de 2,9, 3,1. Tem paciente que come uma vez por semana e o ácido úrico está 6,5. Ela tem uma história metabólica, ela tem uma história hereditária. Então, o paciente nosso, ele é individualizado. Vocês não usam a mesma quantidade de toxina botulínica numa mesma paciente, em pacientes diferentes. Não é a mesma. Olha, essa precisa mais, essa precisa menos. Essa aqui tem uma musculatura, esse músculo dela que é resistente. Perfeito. Ela tem uma perda de coxinha que não era para ter nessa idade, porque essa mulher é uma mulher caucasiana, essa mulher é uma mulher negra, essa mulher é uma mulher asiática, ela tem... Cada paciente é um paciente. Essa massa corpórea, ela tem um rostinho mais cheio, porque vai fazer lá, tirar aquela gordurinha aqui que chama lá, que faz, e aí o rosto murcho, olha, mas daqui a um tempo, de repente, essa gordurinha que vai fazer com que esse teu malar não caia, porque ela vai demorar a dissolver um pouquinho, porque você tem uma concentração. E isso, quem sabe dizer, são vocês, porque são especialistas. Esse é o importante da gente ir no colega especialista. Eu não posso fazer o que não é meu. Mas eu falei isso porque, assim, dermato, assim, eu boto como... várias amigas que, assim, a gente tem um pouco de preconceito com os implantes, porque a gente só pega a parte ruim. Vocês pegam os implantes que são feitos para a parte estética. E, na verdade, aqui a gente tá focado, assim, em reposição hormonal. Melhorar a qualidade de vida de uma mulher que está entrando, um nome que eu não gosto muito de falar, falência ovariana, né? Porque eu acho que dá uma sensação de morte na gente. E, na verdade, esse ovário está diminuindo a vida útil dele. Né? Que uma hora ele vai parar, que é até importante pra gente, faz parte do, né? Que bom que o seu ovário, da história, porque meu ovário já funcionou, ele era pequenininho, ele tinha um monte de folículos, esses folículos foram liberados ao longo da minha vida, até que esse ciclo reprodutivo meu terminou, encerrado. Mas eu tô numa outra fase madura da minha vida, né? E aí eu preciso manter os efeitos deletérios que a queda do estradiol vai causar, eu vou driblar esses efeitos. Como é que eu vou fazer? Com uma terapêutica exógena, né? Usando, né? O transdérmico, ou botando um implante. Por quê? Porque você precisa repor para poder não ter
os malefícios que podem acontecer com a queda de estradiol e manter uma qualidade de vida saudável. Então, quando vocês pegam, assim, que vocês falam, eu tenho um receio, é porque você pega a paciente androgenizada, com aquele monte de acne, queda de cabelo, que são os efeitos colaterais do excesso. Do excesso. Não, assim, eu acho essa parte dessas pacientes, assim, pra gente é complicado, porque a paciente chega, aí ela tá toda maravilhosa, né? Sarada, tudo, com o corpo lindo, só que tá começando a ter espinha. Aí não quer usar mais medicação e a gente acaba tendo que recorrer a um Roacutan, né? Não tem jeito, a isotretinoína. Mas, assim, é isso que você falou. A gente pega só essas pacientes que usam pra esse fim estético, que também tem risco, né? Que aumenta o risco cardiovascular. Sim. Tem paciente que tem infarto por causa Aí vai pro outro lado, né? Pro outro lado porque da aí moeda. já vai pro outro lado. É o que eu tô falando. A gente tá falando de terapêutica de reposição. Quando a reposição é porque o quê? Você perdeu. Nesse caso, não se tá existem terapêuticas que a droga que a gente está querendo falar aqui, ela foi criada para o tratamento de endometriose. E ela responde muito bem ao tratamento de endometriose. Que é a gestrinona. Que é a gestrinona. Só que os efeitos colaterais dela, que aumento de massa, perde a celulite, melhora o libido, é que começaram a fazer com que as pessoas despertassem. E aí levou uma outra nomenclatura, porque, na verdade, essa droga ela não foi criada para isso. Entendeu? Só que é aquela coisa, todo mundo faz, né? Todo mundo coloca. E acaba que é uma droga que podia ser muito bem usada para um tratamento, os efeitos colaterais dela propiciaram outras coisas, né? Como aumento de massa, como, né, a diminuição da celulite, que aí acabou que ela foi teve desviado o objetivo. Né? Uhum. A gestrinona, assim, tem um estudo aí do pessoal que trata o lipedema, que é aquela perninha toda gorda, infiltrada, que melhora junto com dieta e atividade física, que ninguém quer fazer, que melhora muito o efeito do lipedema. Sim. Então, quando eu falo assim, que a gente trata multidisciplinar, é porque o seu tratamento é ótimo. Vocês fazem tudo que vocês podem fazer, mas se ela bebe, tome todo chocolate, se alimenta mal... É a parte que a gente não cabe a nós, né? Não tem como a gente interferir. Aí você pode fazer o que você quiser, porque essa pele vai estar com muito oxidada, com muita gordura, que vai afetar de alguma forma para o seu tratamento não ser de 100% de excelência. Sim. Eu falo que para um tratamento dar certo, são 3 fatores. O médico tem que ser bom, o medicamento tem que ser bom e o paciente tem que ser bom. Tem que ser bom. Porque se você não tem esses 3 fatores alinhados, você não vai ter resposta do tratamento. Não é só uma coisa que funciona. Não é só uma coisa, né? Então, assim, eu acho que foi bem bacana a gente elucidar essa questão do implante, da diferença entre terapia de reposição hormonal e o tratamento estético com hormônios, porque isso assim, é separar o joio do trigo, né? Porque senão uma pessoa que precisa realmente usar, né, aquele implante, ela vai ter preconceito e não vai usar. E isso já mudou totalmente a minha visão e a minha mente, acho que da Mari também, né, Mari? Sim. Então, assim, já vou ter outro olhar para aquelas pacientes que realmente têm essa necessidade. E, assim, parar de falar aquilo que a gente não conhece também, porque às vezes a gente fica falando mal daquilo que a gente não conhece, daquilo que não é a nossa área de expertise, né, Cal? E a diferença entre a gente realmente ser tratado por um especialista que respeita a medicina, que respeita o organismo da pessoa, que respeita a saúde do paciente. Porque o nosso objetivo é ter um paciente saudável com longevidade, né? Com uma pele bonita. Você não pode chegar para uma paciente de 50, 60 e prometer uma pele de 20. E a gente não quer ter efeito colateral, Cal. A gente não quer ter problema no nosso tratamento, né? É isso. A gente quer tratar o paciente, quer o paciente bem, né? Tudo que a gente faz é querer que a paciente fique melhor do que ela chegou pra gente, né? E a gente tem que dar, assim, olha, o que eu posso te dar é isso. É esse o benefício que você está... Então, assim, a gente, né, expor para o paciente tudo que ela vai ter, né? E ela entender que ela vai melhorar a qualidade de vida dela. Sem dúvida. Não, e tem uma referência, assim, de alguém sério, né? Que trabalha realmente visando isso e não só... Porque, gente, é muito prático, né? A sua área é muito complicada. A sua área, e endócrino são as áreas, assim, que, se você estiver disposto a vender sua alma e passar hormônio para todo mundo, você vai ganhar muito dinheiro. Porque é o que o paciente quer. Né? Então, assim, pra gente, vem um paciente com um gineco que eu não conheço, um endócrino que eu não conheço,
Eu não falo mal de colega, mas assim, eu já fico assim, ai meu Deus, o que será que essa pessoa tá passando pra ele, tá né? certo, né? Será que ele não tá só passando... Empurrando, né, coisas pro paciente. Exato, Então, muito por isso complicado. da droga que acabou que desvirtuou, ela tinha um objetivo e acabou com outro objetivo, né? E aí tiraram. Aí a gente acaba tendo efeitos colaterais que a gente não deseja. Eu Mas acho que é importante a gente ter, assim, eu acho que o foco principal é a saúde do nosso paciente, né? Por isso que eu gosto muito de climatério neonatal. É lógico que a fase que eu tô, né? Eu já vinha sentindo uma necessidade e eu vejo a minha mãe e as amigas, eu falo, cara, minha mãe tá muito bem, sabe? E eu falei, cara, e aí é notório quando ela deixa de usar a medicação e quando ela faz as artes dela, e como ela mesma fala, nossa, eu tô muito indisposta. Né? Eu falei, mamãe, não dá para ser, ou você usa ou não usa. Eu estou falando da minha mãe porque é uma pessoa que eu posso expor, né? E aí, nem sei se posso, mas aí... Já era. Mas aí, e é tão legal eu ver, pô, minha mãe tá ótima, cara. E a minha mãe teve uma menopausa precoce. Precoce não, porque não foi com 30 e pouco, mas ela tinha 40. Então, foi com uma menopausa prematura, vamos dizer assim. E ela tá ótima, sabe? Uma vez minha irmã estava falando, nossa, a mamãe vai ter que ser estudada, porque agora ela deu uma baqueada, mas assim, ela viveu até agora muito bem. E essa é isso que a sensação gente de bem-estar que traz pra gente a autonomia. E cabeça boa, né? Cabeça boa, vontade de fazer as coisas, vontade de ver, vontade de produzir. Isso assim, pra mim, isso é inestimável. Vontade de viver. Isso não tem preço, isso é inestimável, assim. Com certeza. E eu acho que traz muita empatia a gente passar por isso, né, Cal? Faz com que a gente tenha empatia pelos pacientes. Eu falo que depois que eu entendi o meu processo, que passei por ele, que me tratei, eu falo assim, é uma obrigação da gente cuidar, olhar para o paciente, não deixar ele, não deixar ele o olhar carinhoso, né? Carinhoso. É de falar, olha, eu acho que você está precisando, entendeu? Dá uma olhada, procura o seu médico, né? Porque a gente também vê, o que a gente vê muito agora, que até a gente tinha comentado, não, meu médico é contra. Isso é normal. É normal ficar assim. Não, gente, não é normal. Que antigamente era normal ter acne e ficar com a cara toda cheia de cicatriz. Isso era normal. Você tá entendendo como muda agora? Tá todo mundo com a pele linda. Hoje mesmo eu falei, meu Deus, eu vou lá, e a Bárbara vai lá e fala, tá precisando de um bioestimulador. Tá nada, você tá maravilhosa. E aí a gente precisa. Agora sim, eu peguei meu passaporte, ontem fui renovar o visto. Eu tava lá, fui lá levar, e quando eu vi, estava com 3 passaportes. Um tava com visto, o outro é um mediano, e eu fui... Aí a moça ficou assim, ó. Eu falei, mas eu tava com o cabelo escovado, liso, né? E ela me olhava e eu falei, cara, ela deve estar achando assim, ou ela deu, porque era de 2018, sabe assim, umas coisas, sabe, umas fotos, eu falei, gente, realmente, eu tinha um rosto, você vê, um malá, o rosto mais redondo, e aí eu vim ver, eu falei, cara, eu tô envelhecendo com dignidade. Mas ela me olhou, ela olhou, e eu fiquei olhando pra ela, mas eu acho que foi o cabelo que ela achou um pouco mais diferente. Isso, né? Às vezes eu olho as fotos de 2 anos atrás e falo, como pode, em 2 anos, a gente ficar assim, desse jeito, se acabar, a Rafaela que tá ali, que tira muitas fotos minhas, eu falo, nossa, Rafa, como pode eu ficar tão mais velha, assim, só tem 2 anos, essa menopausa não é de Deus. Mas, assim, a verdade é que é isso, a gente tem que também aprender a ter um pouco de aceitação, né? A gente não pode querer estar aos 50, aos 60... perfeita. Sim. Algumas características da nossa idade a gente vai ter. E é importante, envelhecer é importante. gente. A gente aceitar é importante, a gente envelhecer bem. Aceitar que a gente vai ter uma beleza transformada, uma beleza diferente, que não deixa de ser uma beleza. Nem todo mundo vai estar como a sua irmã. A Thaís Araújo, ela é irmã da Thaís Araújo, que é espetacularmente linda. E a Thaís super se cuida, tá? Mas assim, cada um tem uma beleza. Sim. Cada um tem sua beleza e toda beleza pode ser exatamente isso. Cuidada da forma certa. Com bom senso, sem exageros. Porque quando a gente começa a querer ir em busca de uma beleza que tá lá atrás, aí a gente começa a comprometer a frustração. A gente começa a comprometer a nossa autoestima. E aí não tem reposição que funcione. Não tem tratamento que funcione. Porque você vai estar sempre insatisfeita consigo mesma. Então a gente precisa fazer essa passagem, sabe? Essa aceitação. Você não vai estar velha. Você vai estar bem para sua idade. Algumas pessoas fora da curva. Algumas pessoas um pouco melhores. Outras um pouco piores, que também faz parte. Porque cada um tem uma história de vida. E a vida traz
traços na nossa face. E o que come, Né? é tudo, né? É sofrimento, é vivência, é alimentação, é tudo o que essa paciente, o que essa pessoa tem. Eu tenho uma música que eu gosto muito, que eu escutei, já não é uma música nova, mas que eu escutei uma vez no rádio, e, meu Deus, Kel Smith, o nome da menina que canta. E ela fala assim, Seja gentil com você. Amo. Essa música é linda. E ela fala assim, ó, respira fundo e pega leve, só leve o que não pesar no coração. E ela tem uma frase da Nina Simone que eu adoro, que é assim, onde não houver amor, não se demore. Quando você não tiver amor mais à mesa, você tem que levantar isso aí, porque é isso. Você, em primeiro lugar, você tem que ser... A gente se cobra demais, a gente se judia demais. Você pode estar ótimo, mas sempre tem alguma coisa que pode melhorar. Por que a gente não pode se aceitar do jeito que a gente está? Então, a gente tem que ser gentil com a gente. Eu acho que essa música ela é muito bacana. E aí eu fui ver a letra, falei, é isso, você tem que olhar para você com carinho, com amor, sabe? E, poxa, olha que bacana. Eu tô com essa ruga aqui, pô, eu tenho 2 caras de 20 anos, sabe? Eu já tô com norinha em casa, né? Pô, eu já tenho uma história de vida, sabe? Eu tô lá com 2 cachorros, aquela coisa de você olhar para sua vida e falar, cara, valeu a pena até aqui. E eu quero que continue a valer a pena. E saber que tem como você se cuidar e estar bem. E faz parte também. Tem gente que fala assim, algumas pessoas falam, ai, doutora, que feio, né? Tô aqui fazendo esse botox, já tô velha pra isso. Não existe isso também, né? Não existe idade pra gente se cuidar, se autocuidar, se gostar. Enquanto fizer sentido pra você. Eu tenho pacientes de 80 anos que estão lá, doutora, faz aqui meu botoxzinho, que é meu aniversário amanhã e eu quero estar bem. Eu quero estar bem. Enquanto isso fizer sentido, faz sentido fazer e traz resultado. Mas é a longevidade, né? A expectativa da vida da gente aumentando e a gente querendo estar bem. Você olhar no espelho e falar, olha, eu tenho 85, como diz essa paciente, mas eu olho, ela olha para ela e ela fala, caramba, eu tô me sentindo bem, eu tô feliz comigo, né? Gente, a vontade que dá é de não acabar esse podcast, simples assim, porque a Cláudia é sensacional, vocês veem que ela é uma especialista completa, que olha o paciente como um todo, que entende de medicina, de clínica médica, que sabe olhar os exames, entendeu? Que sabe ver você por inteiro. Então, é um especialista daquelas que a gente gosta de ter do lado, que a gente gosta de encaminhar, que quando o paciente fala assim, me indica uma pessoa para eu ir me cuidar, a gente indica com coração leve, porque é isso, é a gente cuidar da pessoa como um todo. Então, a gente não queria parar essa conversa não, né, Mari? Nossa, não, além de tudo isso, é uma fofa maravilhosa, né? Obrigada! Ensina coisas da vida, né? Tá, nossa, então, assim, tá muito gostoso, mas eu queria agradecer, acho que a gente já passou quase 2 horas conversando. Eu queria muito agradecer, Cal, sua presença foi maravilhosa. Eu queria que você desse seu recado final para os pacientes, né? Seja gentil com você. Eu acho que é isso. Maravilhoso. Tenha carinho, né, com você. E a gente tem a idade, a gente vale a pena viver. A vida é boa. E a gente já tem uma expectativa de vida muito boa e vamos cuidar. Maravilhoso. Eu queria convidar vocês para o próximo podcast, que vai ser no dia 25 de hoje. 25 de maio. E a gente vai ter 2 convidadas especiais também. Vamos continuar nessa linha, falar de endócrino e falar de Ozempic, de nutrição, né, Mari? Legal. Então, vocês estão convidados para o próximo episódio. Não deixem de acompanhar a gente no nosso Instagram, @suapele.cast. Olhei, pesquei, não foi? Pesquei ali, suapele.cast. E nas redes sociais da Mariana, Mari Cezete Dermato, da Cláudia, doutora Cláudia Araújo. Na minha, doutora Bárbara Zel, na da Et, @etdermatology. E a gente está esperando suas perguntas, sua interação, porque a gente está aqui por vocês. Então, obrigada. Obrigada, gente.